das questões envolvendo a campanha de Lula, só que o Flávio Bolsonaro, que era para ter uma semana aí de festa, talvez, apresentando o nome do vice, na verdade, teve problemas em relação a isso. Conta pra gente. Rafa, havia uma expectativa tão grande sobre um perfil feminino, isso foi anunciado aos 4 ventos do Brasil, vários dirigentes do PL sempre reforçavam, olha, não importa se a gente está tendo dificuldades, a gente vai chegar até dia 15 com um nome ideal para a vice-presidência. E aí tentou-se vender vários nomes, de fato foi feito todo um beijamão ali de Valdemar com outros partidos para tentar atrair. Procurou republicanos com Daniela Marques, procurou o PP com Tereza Cristina, todas elas queriam ali, se dispuseram em algum momento a aceitar. Tereza Cristina chegou a sinalizar, aliados, que estava aceitando o convite, ela mesma depois publicamente admitiu que tinha aceitado, mas que o PP tinha vetado. Mesmo caso de Daniela Marques, que inclusive ontem, Rafa, num podcast, acabou soltando ali, talvez sem querer ou querendo, mas de forma disfarçada, que escolheu mal o seu partido para se filiar esse ano, porque acabou sendo vetada da possibilidade de ser vice-presidente de Flávio Bolsonaro. Mas, no final das contas, quem foi anunciado é Alfredo Gaspar, deputado federal, relator da CPMI e do INSS, um nome do Nordeste, que era um dos pilares ali que Flávio queria para a campanha, não só ele como o PL, que era o perfil mulher e nordestina de preferência, né? Os dois perfis que têm maior dificuldade, que Flávio tem maior dificuldade de entrada. E aí acabou que o perfil feminino não aconteceu. Isso frustrou uma parte do PL, mas também trouxe alguns resultados, porque Alfredo Gaspar agora está dando entrevistas, está se projetando, está dizendo que vai conseguir furar a bolha do Nordeste para Flávio Bolsonaro. E esse vai ser o desafio dele, porque pegou mal, principalmente porque Alfredo Gaspar responde a uma acusação que, por mais que ele não seja culpado, por mais que ele consiga provar sua inocência, toda vez que alguém é alvo de uma acusação de estupro de vulnerável, isso é muito sério. E essa acusação pega num ponto sensível justamente porque o PL trabalhava por uma mulher. E aí você colocou um homem no lugar dessa mulher e, além de colocar um homem, colocou um homem que responde, neste momento, a uma acusação muito grave em relação a estupro de vulnerável. Então, pegou mal entre integrantes ali do próprio PL, mas também, Rafa, não consegue avançar em relação ao voto indeciso, né, ao eleitor indeciso. Na campanha do Flávio, é o que eu falei anteriormente, não muda em nada, porque quem vai votar no Flávio independe do vice. Agora, para aquele eleitor indeciso, ele vai olhar a persona do vice-presidente e falar, nossa, será que essa pessoa realmente é preparada? E aí vai fazer as suas comparações, as suas análises, e Alfredo Gaspar tem 57 dias, né, um pouco mais, se Flávio for ao segundo turno, para provar que é capaz, que é um político habilidoso para ocupar o cargo que ocupa, porque a gente sabe, né, Rafa, desde 2016, quando aconteceu o impeachment de Dilma Rousseff, o cargo de vice-presidente voltou a ser muito visado. As pessoas hoje querem saber quem são os candidatos a vice. Até a eleição de 2014, quando Dilma foi reeleita, as pessoas não ligavam muito para vice, mas depois que Dilma foi empichada e Michel Temer assumiu a presidência, houve essa curiosidade. Então, hoje, nas eleições, não define completamente o vencedor, de fato, não define. Agora, as pessoas têm curiosidade, sim, de saber como é o vice. E o fato que pegou mal, para resumir, é esse. Não foi uma mulher e foi um homem que tem rolo com a justiça num assunto muito, muito delicado, que é estupro de vulnerável. E, de novo, por mais que ele consiga provar sua inocência, o fato de ter uma acusação dessa proporção causa muito tumulto. E Flávio, a gente viu, teve que passar o resto da semana explicando, não, veja bem, ele é inocente. Então, assim, era para ser um vice anunciado, era para ser uma vice anunciada sem causar ruídos. E foi totalmente o contrário. O que mais se teve dessa semana para cá, desde o anúncio, foi Flávio Bolsonaro e o PL e o próprio Alfredo Gaspar tendo que se explicar de uma acusação que começou lá em março e que ainda não teve conclusão. E, Bo, só para a gente finalizar, ainda durante o Reinaldo Azevedo, a gente conversava sobre os imbróglios envolvendo a nomeação de Alfredo Gaspar para vice-presidente na eleição que vai acontecer em outubro, na chapa do Flávio Bolsonaro, que até às 6 da tarde ele estava anunciado como senador, para concorrer como senador em Alagoas, veio para cá às 2 da manhã, chegou aqui sem saber de fato se seria ou não o vice, acabou aceitando. E a pergunta que eu te faço é, você acha que foi uma decisão correta eleitoralmente para o Alfredo Gaspar aceitar esse desafio? Porque ele estava ali bem colocado nas pesquisas para o Senado, inclusive
atrapalhando a possibilidade de Arthur Lira, o ex-todo-poderoso da Câmara dos Deputados, de conseguir essa vaga no Senado. E agora parece que a situação ficou bem melhor para ele. É uma jogada de risco, porque Alfredo Gaspar tem tudo para cair para cima, como a gente chama, né? Um cargo de vice-presidente é um cargo muito importante, né? Ser vice-presidente da República é muito importante. Então, ele coloca tudo em risco, porque o Senado não estava garantido também, mas havia uma margem. E, embora Arthur Lira estivesse dizendo a aliados que nos trackings dele ele estava passando, já tinha passado Alfredo Gaspar, nas pesquisas que a gente vinha vendo nas últimas semanas, Alfredo Gaspar ainda liderava numericamente à frente de Arthur Lira. Então, era uma briga muito difícil que a gente saberia ali que, pelo menos no voto a voto, eles teriam que disputar quem ficaria com uma das vagas, uma vez que a outra vaga está quase condicionada a Renan Calheiros, que também disputa a reeleição em Alagoas. Então, essa vaga aí do campo da direita era disputada entre esses dois elementos. Ele saiu de uma coisa quase certa, mas não também totalmente certa, havia muita indefinição, porque Arthur Lira poderia, nesse período de campanha, passar ele, né, eventualmente, nas pesquisas. Saiu para uma coisa bem incerta, porque, embora ele tenha chances de ser vice-presidente da República, de ser eleito, ele tem chances de perder também. Mas, como você disse, Rafa, a eleição para o Senado de Alagoas era algo mais, com maior chance, se a gente pudesse dizer assim, né, do que a vice-presidência da República, porque aí é uma incógnita completa. A gente olha para as pesquisas e não existe hoje um favoritismo de Flávio Bolsonaro. Existe um favoritismo de Lula, mas ainda muito turbulento e muitas vezes empate técnico, ou seja, completamente indefinido para os dois campos. Agora, no Senado, ele tinha ali pelo menos a projeção das pesquisas dizendo que ele poderia ocupar uma das vagas ao Senado, o que não tem garantias agora como candidato a vice-presidente. E como você disse, Rafa, foi tudo de última hora, desmentindo bastante a versão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que falou, não, há 6 meses a gente já pensou em Alfredo Gaspar. Não era isso que estava acontecendo. Tanto é que na nossa bolsa de apostas ao longo da semana, o que a gente ouvia era tanto nome, menos o de Alfredo Gaspar. Quem tiver apostado aí deve ter ganhado uma grana boa, e isso ainda tão longe da campanha eleitoral, aliás, tão longe das eleições, de fato. Gabriel, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente no Agora Metrópolis. Obrigado, Rafa. Bom final de semana. Olha, vamos dar uma pequena pausa